É interessante a gente pensar que esta igreja, exemplo daquilo que nós estamos vendo aqui, é a igreja que nós estamos querendo dizer nessa noite, a igreja que vive o seu propósito. Não importa a quantidade de anos que se tem, o importa se entender para que existe e para que foi escolhida para ser. A igreja vista de cima é a igreja que vive o seu propósito. E convido você, se você quiser deixar em aberto, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver alguns versículos aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e agora vamos apenas ver o versículo 28. A igreja vista de cima é a igreja que cumpre o seu propósito, que tem um propósito para cumprir, que tem uma razão de existir, uma razão de ser. E o apóstolo Paulo bem resume na sua mensagem, em Atos 17, no versículo 28, que eu quero convidar você a olhar o telão e ler juntamente comigo. Pois nele vivemos. Vocês estão parecendo uma igreja de 115 anos mesmo, cansada. Hein, pastor William? Dá um up aí? Vamos lá, irmãos, ler esse texto? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essas são verdades que o apóstolo Paulo resume nesse capítulo, quando ele chega e vai à sua viagem missionária. Ele está numa viagem missionária. Nós já falamos aqui do impacto que o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, promove na vida daquela igreja, que ainda nem era tão chamada igreja assim, era um grupo de homens que começaram a ser impactados, de mulheres que começaram a ser impactados e impactar aonde chegavam por causa da presença de Cristo em sua vida. E o apóstolo Paulo chega em Atenas, e em Atenas ele começa a pregar, ele começa a anunciar o seu discurso, uma mensagem, dentro dessa jornada, e o resumo da sua mensagem é esse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essas são verdades incomparáveis na nossa vida, por causa de Cristo. É interessante que você já abriu a sua Bíblia, então no capítulo 17, e o apóstolo Paulo então ele chega em Atenas, e no versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, esperava por quem? Silas e Timóteo. O que ele diz? Ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo chega em Atenas e se depara com uma situação exagerada. Paulo chega em Atenas e se depara com uma cidade tomada por divindades. E a primeira verdade que nós vamos estudar nessa noite e meditar é que nele vivemos. E Paulo está nessa jornada, jornada missionária dele, e Paulo está aprendendo e está desfrutando desse viver em Cristo. E Paulo está anunciando a mensagem do Evangelho, do Cristo vivo, do Deus ressurreto, do Deus que gera vida, e ele chega numa cidade e se depara com morte. A Bíblia diz que ao chegar neste lugar, Paulo fica profundamente irritado. Agora Paulo chega em Atenas. Atenas é a capital intelectual do mundo, capital dos monumentos extraordinários, de nomes famosos, os filósofos famosos como Sócrates, Platão, Aristóteles, pessoas famosas, uma cidade cheia de pompa, uma cidade-estado formada, mas uma cidade e que carece da graça de Jesus. O apóstolo Paulo não chega em Atenas para observar sua beleza, as atrações da cidade. O apóstolo Paulo chega em Atenas para ganhar almas para Jesus, para Cristo. Paulo não foi fazer turismo. Paulo não foi ver os monumentos. Paulo não foi conhecer os grandes filósofos na academia.
Paulo era um PhD, Paulo era um homem extremamente inteligente, um intelectual, poderia discursar, poderia conversar de igual para igual com os maiores intelectuais da época. Mas Paulo não está preocupado com o discurso teológico ou o discurso intelectual. Paulo está preocupado em anunciar o Cristo que é vivo. O Cristo que não se revela em palavras, mas em poder. Paulo não está preocupado com o monumento, não está preocupado em perder tempo com o turismo, e que é bom. Mas Paulo está preocupado em dizer: eu vim anunciar o Cristo, o Deus ressurreto. E Paulo se depara, e a Bíblia diz que ele fica profundamente indignado. A palavra aqui é irritado. E ele olha todo aquele cenário, toda aquela idolatria, toda aquela confusão, aquela cegueira espiritual, e ele se incomoda. Há um ditado famoso que Diógenes pegou uma lanterna durante o dia e saiu iluminando, sim, as coisas, e um discípulo falou: mestre, que fazes? Que fazes? Está dia, estou tentando achar homens, de tanto ídolo que tinha, de tanta divindade que tinha, estou tentando achar pessoas. E Paulo fica profundamente impactado com aquilo, e é interessante perceber que na teologia paulina, os ídolos nada são. Paulo não está preocupado com o ídolo, mas está preocupado com aquilo que está atrás do ídolo, que são os demônios. Na teologia paulina, os ídolos nada são, ele não se importa com isso, mas se importa com a estratégia que Satanás usa para oprimir, para trazer devassidão moral e espiritual na vida das pessoas. E essa é a situação que Paulo se depara, esse cenário de morte, e Paulo aproveita esse cenário de morte para anunciar o Cristo vivo. Paulo aproveita esse cenário de morte para esclarecer, não intelectualmente, mas com aquilo que ele tem para dar e ofertar, que é o próprio Cristo, é a própria experiência impactante que ele teve no caminho de Damasco, e que agora de fato ele sabe quem é, e que agora de fato aquilo que era impossível para ele numa cabeça de um judeu extremamente conservador, formado nas melhores academias, da impossibilidade da ressurreição, e ele tem um encontro perfeito e extraordinário com Cristo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem que é você? Eu sou o Cristo. A impossibilidade se torna realidade. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Cristo entra na nossa história e nós, quando nos percebemos, descobrimos Cristo. Estamos impactados pela sua presença, pelo seu poder. E é interessante que este cenário de morte, Paulo então anuncia, olha só o versículo 18, ele diz assim: e alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns argumentavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Versículo 20: você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas senão falar e ouvir das novidades, das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Paulo era um homem inteligente, de fala correta, erudita, não era igual eu não. Paulo era mais certo no negócio. Ele diz: atenienses, senhores atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes afirmo,
eu lhes anuncio quem é. Paulo aproveitou a situação. Essa é a nossa condição, irmãos. Paulo se depara com uma condição e uma situação de morte. A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos a viver, seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Era o que ele encontrou ali, morte. Mas Paulo estava dizendo: eu aproveitei no caminho e vi algo que eu posso usar. Estratégia, oportunidades. Deus nos coloca em situações, e às vezes a gente fica de boca aberta com as questões, e nós esquecemos de fazer o que fomos chamados. A primeira lição é: nele vivemos, e se vivemos nele, é para ele que vivemos, e para o louvor da glória dele que nós vivemos, para aproveitarmos todas as oportunidades. É interessante que, às vezes nós imaginamos assim: nossa, deve ser um altar tão lindo. Não, eu vi lá no Museu da Turquia, lá, é um negocinho de pedra desse tamanhozinho, redondinho, porque o grego, ele tinha Deus para tudo, e os deuses gregos são vingativos, então eles colocaram lá o Deus desconhecido, porque vai que, porventura, a gente tenha esquecido algum Deus. É melhor não arrumar confusão com divindade. Então está lá, e Paulo passa e diz assim: aquele ali eu conheço, não é desconhecido para mim, para vocês são, porque vocês estão mortos, na idolatria de vocês. É interessante que o mesmo texto de Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz: todavia Deus. O que Paulo foi anunciar não era a morte, mas a vida. Não era a cegueira, mas agora a possibilidade de enxergar. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Só há possibilidade de plena vida quando nós renunciamos a nós mesmos e aceitamos o Senhor como o Senhor absoluto e Salvador absoluto da nossa vida. Sem Deus, isolados e apartados de Deus, não teríamos vida. Consequentemente, não teríamos movimento. E assim sendo, não teríamos nem existência. A palavra que Paulo está usando aqui é somen, que vem de sêmen, que é vida. Não é apenas vida física, porque o contexto aqui é de morte espiritual. Então Paulo usa essa expressão para dizer: há uma morte espiritual, mas eu lhes anuncio que o Deus desconhecido é o Jesus ressurreto. Versículo 18, é esse anúncio de Paulo, as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Você quer ter vida plena? Você quer viver de verdade? Só a vida plena em Jesus. Nele vivemos. Nele vivemos. É interessante perceber que essa questão da idolatria não é uma coisa primitiva. John Stott, escrevendo no seu livro, ele diz: os ídolos não são limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticados. Parece que é coisa do passado, parece que é coisa de grego. Não, é real, ainda hoje é real. Há muitos ídolos sofisticados. Um ídolo é um substituto de Deus. Por isso que Paulo está dizendo: vocês não compreendem, apesar de tanta inteligência, apesar de tanta capacidade intelectual, apesar de vocês terem um lugar exclusivo para o discurso, para a conversa, vocês não entendem, vocês não conseguem compreender que vocês estão substituindo a glória de Deus. Idolatria é substituir a glória de Deus, que pertence a Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. Isso é idolatria. A avareza é idolatria. As ideologias podem ser idolatrias. Assim como a fama, a riqueza, o poder, o sexo, a comida, o álcool e outras drogas, os pais, a esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, o lazer, a televisão, as propriedades e até mesmo a igreja, até mesmo o culto, pode ser uma idolatria.
Eu fui seminarista numa igreja e que o pastor daquela igreja, ele colocou o púlpito e a mesa de mármore para ninguém tirar, porque era sagrado. Sagrado e santo é só o nosso Deus. Isso aqui não passa de balela. Sagrado e santo é só aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E quando nós colocamos ídolos, nós substituímos a glória e a honra que a Ele pertence. Se nele vivemos, a Ele a glória. Se Ele vivemos, a Ele o louvor e a Ele a nossa vida, amém? E ele continua dizendo que os ídolos parecem particularmente dominantes em cidades. E Jesus chorou, Paulo chorou. Será que nós estamos sendo perturbados pela idolatria que nos cerca? Ou que nós mesmos estamos sendo dominados por ela? Esse é o grande desafio. Cumprir o propósito da igreja, a igreja que nasce e que vive por causa da graça de Deus. Os primeiros pais desta igreja tiveram que romper com aspectos das trevas, não foi fácil. Não foi fácil essa ruptura. A nossa igreja mãe rompeu com essa escravidão há pouco tempo, anunciando a incompatibilidade entre o evangelho e a maçonaria. Abraão foi desafiado no seu primeiro chamado a romper, a abandonar, a deixar, porque Deus tinha um propósito para ele. Abraão diz: sai da tua terra, também deixa a tua parentela. O pai de Abraão era um homem idólatra, adorava o Deus Sol. Ele diz: eu tenho um propósito para você, eu tenho uma vida nova, eu tenho um tempo novo, vou escrever uma história a partir da sua história, Abraão. De ti as descendências serão abençoadas, mas como eu sou velho, eu não posso ter filho. Ele diz: creia. Nós cremos num Deus de aliança, amém, irmãos? Nós cremos num Deus de promessa, que cumpre as suas promessas. E é interessante que, num outro momento da vida de Abraão, ele tem que abandonar outro ídolo, o seu filho, filho da promessa. E Deus desafia ele no segundo chamado: entrega o teu filho. E ali Abraão teve que entregar o seu próprio coração e renunciar plenamente à sua vida, ao pegar o cutelo e matar o seu filho. E Deus diz: mas não precisa fazer, porque eu sou Deus. Eu sou Deus de aliança e eu sou Deus de promessa. Eu te prometi um negócio e eu vou cumprir. Está ali, ó, o cordeiro, pode matar o cordeiro. Abraão precisou romper. Às vezes a gente precisa romper, depender apenas de Deus. Mas a segunda verdade desse texto é que nele nos movemos. Nele movemos. Nele não apenas vivemos, mas nele nos movemos. E a palavra aqui, que neomai, é uma palavra que significa que nos movemos por causa dele. É só por ele. E é só possível por causa dele. Nos movemos, não apenas vivemos, mas nos movemos por causa da graça, nos movemos por causa daquilo que o Senhor Jesus fez, nos movemos porque o Senhor Deus habita em nós e nos capacita a andar, nos capacita a mover. Paulo, que fica profundamente indignado no versículo 16, versículo 17 diz assim: por isso, como uma reação àquilo e àquela experiência que ele estava vivendo, ele diz: por isso, discutia nas sinagogas com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Paulo foi impactado pela experiência de estar neste lugar, assim como certamente foram impactados os primeiros missionários que aqui chegaram. Os primeiros missionários, alguns foram mortos. Outros que chegaram e enfrentaram os mesmos problemas que Paulo enfrentou em Atenas. Uma religião dominante, uma idolatria dominante, uma cultura religiosa popular dominante, e eles tiveram que enfrentar isso, e Paulo teve que enfrentar isso, e foi impulsionado e movido a enfrentar isso, por causa da graça de Jesus, por causa daquilo que Deus havia feito na vida dele. Paulo tinha compreensão que a sua existência, que o seu viver estava em Cristo. Ele mesmo vai dizer: para mim o que importa é, se eu morrer é um lucro. O que importa é viver, e eu vivo para Cristo. O viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Enquanto eu estou aqui, eu vivo para Cristo. Mas Paulo também se move no mover do poder do Espírito Santo e anuncia Jesus. Aproveita as circunstâncias, aproveita a oportunidade daquele contexto do tal do Deus desconhecido para anunciar o Deus verdadeiro. Uma outra história bíblica que me chama a atenção é Josué e Caleb. Josué e Caleb, em Números 13 e Números 14, foram enviados à terra que Deus havia prometido. Eles eram um dos 12 espias que foram enviados. E eles tiveram a tarefa e durante 40 dias ficaram naquela terra, observaram aquela terra, viveram naquele lugar e tiveram experiências naquele lugar. E voltaram e relataram a Moisés tudo o que havia acontecido. Alguns disseram, o negócio é feio, não dá não, a terra até é boa, Deus não mentiu. A Bíblia fala que Deus ia dar uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Um relatório diz, alguns falaram assim, Deus não mentiu, pelo menos isso, mas não dá não. Josué e Caleb falou assim, dá sim. Caleb não se conforma, ele diz, subamos e conquistamos a terra, vai dar certo, Deus prometeu. Mas a congregação de Israel diz, não. É interessante a história de Josué e Caleb. Josué substitui Moisés, depois da morte. Deus diz para ele, acorda Josué, acorda, eu já te abençoei, eu já te ungi, já te capacitei, acorda, para de chorar, Moisés já morreu, mas tem uma terra para conquistar, vai meu filho, passa o Jordão, ser forte e corajoso. Em Josué capítulo 1, Deus fala isso para Josué, mas lá em Números, Deus já havia falado, sejam fortes e corajosos, mas eles não foram, Josué também não estava. E Deus está dizendo, ser forte e corajoso para viver em Cristo Jesus. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, para viver sua fé em Cristo. Não está fácil. Não está fácil viver essa fé hoje. Quando os pais olham e falam, meu Deus, o que será do meu filho? O que será da minha filha? Não está fácil. Há muita idolatria, há muita confusão. Há um distanciamento das coisas de Deus. Mas a gente tem que ter coragem, ser forte e corajoso, para viver e para se mover no Senhor. Seja forte e corajoso, é a mesma palavra. Josué 14, conta a história de Caleb. Caleb está dizendo, me dá a terra que Deus me prometeu, dá para mim, dá Hebron. Eu me lembro ainda hoje quando fui enviado, Caleb está com 85 anos, ele diz, há 45 anos nós fomos enviados, ele tinha 40 anos. Ele diz, ainda hoje, como naquele dia, eu estou forte e estou preparado para lutar e conquistar a terra. Você está forte e preparado para conquistar o que Deus tem para você? Titila, 103 anos, está aqui firme ainda, dando glória a Deus. Você está preparado? Ou você já está mais ou menos querendo desistir? Ah, pastor, está demais a minha casa. Ai, não estou aguentando o meu trabalho. Caleb diz, eu ainda estou pronto para pegar a espada e enfrentar o que tiver que enfrentar. Estou velho, de corpo, mas na cabeça estou bom ainda. Há 45 anos atrás, ainda hoje, eu estou firme. Sabe por quê? Caleb sabia que o Deus dele era poderoso. Caleb tinha confiança naquilo que Deus havia prometido. E às vezes nós vamos perdendo essa dinâmica de confiança naquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia diz, Paulo resume o seu discurso, nele nós vivemos e nele nós nos movemos. Ainda hoje você precisa estar forte. A Bíblia diz, ser forte e corajoso. Diz para a pessoa que está do seu lado aí, seja forte e corajosa. Ser forte e corajoso, que o Senhor te prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, amém, irmão? Glória a Deus. Nele vivemos, nele nos movemos, mas nele também nós existimos.
nele nós existimos, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. A igreja é centenária, mas ela continua. Atos 28 acaba, para que eu e você possamos escrever o Atos 29, o Atos 30, o Atos 31 e assim por diante. Mas nele nós existimos. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Jesus está ensinando e está discursando ali para aqueles homens, para aqueles filósofos. Ele usa dois filósofos aqui, grupos de filósofos, epicureus e os estoicos. É interessante pensar que um era ateu e o outro achava que tudo era Deus. Paulo está no meio dessa confusão, mas Paulo tem clareza do que ele está ali para fazer. Paulo não se perdeu olhando as paisagens, como a gente se perde às vezes. Às vezes Deus coloca a oportunidade do nosso lado e a gente fica olhando o céu. Pastor Paulo sempre falava um negócio interessante aqui, que eu aprendi bem. Ele falava assim, às vezes os meninos estão orando e falando assim, Senhor, dá uma cheirosa cabeluda para mim. Mas hora de olho fechado. Oh, Senhor. Aí a irmã passa. As irmãs também. Senhor, dá um cabelinho mais ou menos. Pelo menos que tenha cabelo. Depois cai, né? Mas pelo menos no começo ainda tem cabelo. Mas hora de olho fechado. Ele fala assim, irmãos, hora de olho aberto. Para você poder ver que está passando a benção. Às vezes a gente é assim. Paulo não perdeu, Paulo não se perdeu, Paulo não ficou vislumbrado com as esculturas, e que são lindas de fato. É um negócio que você fica horas, você fica assim, e você se perde em tamanho volume de idolatria e desonra a Deus. Não há problema você olhar e você conhecer. Mas naquele momento não era olhar e conhecer. Paulo tinha uma tarefa, Paulo tinha uma missão, ele não se perdeu. Ele tinha entendimento da sua existência, ele sabia o que ali ele estava para fazer. Os epicureus não acreditavam na vida após a morte, e chega esse homem, chamado de tagarela, porque devia ser um bom conversador, muito inteligente, e começa a dizer, este Cristo é o Deus ressurreto, que morreu e viveu. Mas ele bate e choca com homens que não acreditavam nisso, que criam no fim, que o fim do homem era o próprio prazer, que pregavam o acaso, a fuga, o prazer, e o lema deles era, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, como está em 1 Coríntios. Mas ainda hoje nós vemos isso. O hedonismo, a busca do prazer imediato, e nós não pensamos na eternidade, e não aproveitamos a oportunidade para proclamar e anunciar o Deus da vida, diante de tanta morte que nos cerca. Os estoicos eram materialistas, acreditavam que Deus estava em tudo, eram fatalistas, apáticos ao sofrimento humano, pregavam a fatalidade, a submissão e um destino irreversível. Era Gabriela, cravo e canela. Conhece? Você lembra disso? Se você tem mais de 30 anos, você lembra. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, Gabriela. Esse fatalismo. Paulo está dizendo, há um Deus que pode mudar a realidade e a história. Há um Deus que conheceu a morte, mas Deus ao terceiro dia o ressuscitou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Há um nome que todo aquele que clamar será salvo. Há um nome ao nome que for pronunciado pode promover coisas extraordinárias. Que a Bíblia diz que aqueles sinais ainda acompanhariam aqueles que crescem no seu nome. Que crescem no seu nome. E a palavra de Deus nos mostra o contrário. Os epicureus diziam, aproveite a vida, e os estoicos diziam, aguenta a vida, porque é assim mesmo, e é difícil, e é ruim. A palavra de Deus, aprenda comigo a viver uma vida plena.
Jesus disse em João 10:10, o diabo, o ladrão, veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Nós somos, e a nossa existência é para a glória de Deus, amém? Paulo falou isso aos Efésios, que sejamos para o louvor da sua glória. Diferente deste Deus, dos filósofos, daqueles atenienses, o nosso Deus é o Deus que ama, que sofre, que chora, que busca, que abraça, que celebra e se alegra em revelar e mostrar o seu amor por nós. E eu já falei demais, eu preciso terminar. E eu queria contar a história de um homem que aprendeu isso que nós estamos dizendo. Nele existimos. A história de Archibald Green Simonton, um jovem que dedicou a sua vida, foi o primeiro missionário protestante enviado a este país, ao nosso Brasil. Há quase 160 anos atrás, ele desembarcou aqui no Rio de Janeiro, em 1859, capital do império da época. Nascido no dia 20 de janeiro de 1833, nós estamos falando de coisa velha hoje, né, gente? Mas nós vamos sair daqui falando de coisa nova, amém? Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Fez a sua pública profissão de fé em 1855, você nem era nascido ainda. Filho caçula de 15 meninos e 4 irmãs, de um médico chamado Dr. William Simonton, e filho de Martha Davis Snodrigan. Filha de um pastor, reverendo James, que ambos, tanto o avô quanto o pai, faleceram quando Simon tinha 13 anos. É interessante que a história de Simon é marcada pelo seu batismo, porque no seu batismo, o seu pai o consagrou ao ministério. Às vezes, era costume da época consagrar os filhos a uma obra ou a alguma coisa específica. A mãe judia faz isso com os seus filhos. Ela já anuncia o que o seu filho vai ser. Ela já profetiza sobre o seu filho o que ela vai ser. E é interessante que este episódio marca a história de Simonton. Formado em Direito, abandona sua carreira jurídica, vai para o seminário em Princeton. Assim que termina, já vem direto numa viagem missionária para o Brasil, 55 dias, num barco pequeno. É interessante que Simonton escreveu um diário, então se conhece muito da vida desse jovem missionário e pastor por conta do seu diário. E nos dias lá em 1855 ele escreve: é verdade que eu chego aos 22 anos e ainda não fixei o objetivo da minha existência. Talvez você está aí na galera e não sabe por que você está aí ainda. Deus tem um propósito para você, viu? Quando eu cheguei nessa igreja eu tinha 16 anos de idade e era bem complicado. E hoje eu estou aqui falando com você. Deus é bom. E graças a Deus que existem uns irmãos que me ajudou demais. Hoje eu falo até mais bonitinho. Ele se casou com Ellen Murdoch. Tiveram uma filha chamada Ellen Murdoch Simonton. Só que no 8º dia do nascimento de Ellen, a sua esposa morre, em 1864. Ele escreve no seu diário, terça-feira, 28 de junho de 1864. Deus, tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão na salinha da entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Aquele menino que não sabia muito da sua existência, agora está no exercício do entendimento daquilo que ele existe e para que ele existe, que é o louvor da glória de Deus. No dia 9 de dezembro de 1867, portanto com apenas 34 anos de vida, morre o brilhante missionário Archibald Green Simonton. Está sepultado no cemitério dos protestantes em São Paulo. A sua história em um livro, ou em vários livros que se tem, e eu li um essa semana, sobre essa história do reverendo Marivaldo Gouveia,
só sobre a vida de Simon, diz que ele, durante 8 anos e 4 meses da sua existência, doou, esculpindo na rocha. Eu achei linda essa expressão, esculpindo na rocha, trabalhando exaustivamente, para deixar um legado às futuras gerações, um legado que vai permanecer. Sou eu e você. E assim vai permanecer. Amém? Alguém que entendeu a razão da sua existência, que saiu da sua terra, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, para vir num país quente, pestilento, que doou a sua vida, que entregou a sua vida, e viveu para a glória de Deus. É interessante a gente pensar, por que eu estou aqui? Por que eu existo? E uma das suas últimas frases, no seu diário, ele diz: quanto ao futuro, não há que desconfiar. Quanto ao futuro, não há o que desconfiar. Sigamos a nuvem e a coluna de fogo, como lá no Antigo Testamento. Pois assim triunfaremos de todos os inimigos e conseguiremos entrar na terra da promessa. Amém. Qual é a razão de existir? A resposta cristã é simples: para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? A resposta é simples: vivamos em santidade e tenhamos a consciência da presença e da grandiosidade de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O verso de número 30 e 31 diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O Deus que Paulo pregou, o Deus desconhecido aos atenienses, é o Cristo ressurreto. É o Deus que se esvaziou, é o Deus que se vestiu em figura humana, é o Deus que sofreu as últimas consequências de a morte e morte de cruz, mas é o mesmo Deus que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante de qual todo esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É a razão do nosso ser, é a razão do nosso viver, é a razão do nosso mover, é a razão do nosso existir. Como diz aquela canção que a gente gosta muito de cantar: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Esse texto termina dizendo da graça de Jesus. Deus não leva em conta, Deus não leva em conta a nossa ignorância, mas Ele nos convida ao arrependimento. Ele não leva em conta, mas Ele nos convida ao arrependimento. Talvez nessa noite você precise convidar o justo juiz, aquele a quem o apóstolo Paulo aqui diz que Deus designou para ser o Senhor e Salvador da sua vida, para trazer vida plena aonde há morte, aonde há pecado, para te dar uma nova vida, para te movimentar, para fazer a sua vida andar novamente, para o louvor da glória dEle, para trazer entendimento da razão de você existir. Deus criou você com um propósito. Tem um livro muito bom, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E nesse livro tem uma frase de Albert Einstein que diz que Deus não joga dados, que Deus não brinca com aquilo que lhe é mais precioso, que é a nossa vida. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos projetados para vivermos para o louvor da sua glória. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Esta igreja faz 115 anos, dia 31 agora deste mês. E ela vai continuar fazendo anos. Ela vai continuar existindo. E eu e você temos essa responsabilidade de continuar vivendo, nos movendo e existindo para a glória de Deus. Viva, mova-se e exista nele, por ele
e para Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Quais são as áreas de morte hoje na sua vida, que o Deus da vida, Deus ressurreto, precisa chegar? Quais são as áreas em que você está paralisado, e que o Deus da vida precisa soprar do seu espírito para te movimentar? Quais são as confusões? E diz: Senhor, para que eu estou aqui? Deus tem um propósito para você. Aonde você está, feche seus olhos. Em seguida vamos cantar o nosso hino. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não leva em conta a nossa ignorância. Aqueles homens daquela cidade tão ilustre, uma cidade tão brilhante, no conhecimento humano, nas artes, na política, desconhecia o principal, o Jesus ressurreto. Paulo não chega com palavras importantes, eloquentes. Paulo não faz uso de toda a sua academia. Paulo simplesmente diz: eu lhes anuncio o Cristo vivo, a quem eu conheci, o Senhor da vida. E ainda de olhos fechados, eu quero ler o trecho que ele disse ao anunciar o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse algo, porque Ele mesmo dá a vida a todos. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Há algo que nessa noite você precisa dizer: Deus, eu preciso de vida nesta área. Senhor, eu preciso de um movimento, de um agir do Teu Espírito, de um mover do Teu Espírito. Essa noite eu preciso entender, Senhor, e compreender, porque eu estou aqui. Talvez você é jovem, talvez pensando numa carreira. Para que eu existo? A palavra de Paulo é simples e profunda. Ele diz: você vive, você se move e você existe para o louvor da glória do Jesus ressuscitado. Você vive para demonstrar que o Deus da vida pode gerar vida onde há morte. Você se move para demonstrar que a presença do Espírito Santo de Deus em você é consoladora, é fortalecedora, é animadora e te gera esperança, mesmo em meio às dificuldades. E você existe para dizer que você é a face de Deus, você é a figura de Deus, você é a imagem e semelhança deste Deus que tudo fez e é promotor da vida e da vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé onde você está. Nós vamos cantar esse cântico: a Ele a glória. E ao fazer isso, o faça como uma entrega. Porque dele, por ele, para
Declare: a Ele a glória. A Ele a glória.